Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia. Voltando aqui para gravar mais um pouquinho da leitura do livro Falsos Profetas, como identificar falsos líderes na igreja. Vou começar a ler para vocês, até a gente terminar esse livro aqui, depois a gente vai entrando com outro. É um livro muito bom, como eu já disse, quem puder compra, você lê em casa, indicar para as pessoas, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, o que mais acontece que a gente encontra no nosso caminho são falsos mestres, falsos profetas, e se a gente não saber identificar, não saber ter discernimento do que estamos ouvindo, do que estamos consumindo em redes sociais, na igreja, na rua, com pessoas do nosso convívio, a gente vai ser muito fácil enganado quando as coisas ficarem pior. Já está ruim, né, as coisas, já vemos que muita mentira, muito engano, então vamos nos encher de conhecimento, não conhecimento para poder achar que somos melhor que alguém, mas o conhecimento para poder, quando acontecer algo, quando vir algo que não seja da parte de Deus, a gente ter o discernimento de entender e de não usufruir daquilo, né? Porque muitas das vezes, por falta de entendimento e sabedoria, sofremos muito na mão de falsos mestres, falsos profetas, pessoas que são mercenários da fé, que procuram a Bíblia para poder enganar as outras pessoas. Então, quando você tem acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia, que você lê sempre, tem um relacionamento com Deus, fala com o Senhor em oração, em leitura bíblica, se edifica, você já está se blindando, né? Para que algo que venha acontecer na sua vida, você já tenha discernimento de saber se aquilo vem da parte de Deus ou da parte de Satanás. Agora, enquanto a gente não se blinda, não tem conhecimento, não busca a palavra de Deus, a gente fica à mercê dessas coisas que vem acontecendo, dos falsos mestres, falsos profetas, do engano, da mentira, e isso tem uma consequência muito grande na sua vida, impacta na tua vida de uma maneira muito grande, atrapalha no seu relacionamento, atrapalha na sua vida conjugal, atrapalha na sua vida com os filhos, atrapalha na sua vida em comunidade, em tudo. Muitas pessoas hoje em dia estão feridas, estão machucadas, estão esperando acontecer algo na vida dela, esperando uma profecia que não veio da parte de Deus se cumprir anos e anos, e isso ela vai tendo crise de ansiedade, ela vai tendo problemas emocionais, e ela não consegue se libertar, é um ciclo, porque ela ainda acha que a fé dela é fraca, que não cumpriu porque ela não teve relacionamento com Deus, ela não teve fé com Deus, então por isso que nada acontece. Mas não é bem assim. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente busca a Sagrada Escritura, ali Deus mostra para nós que nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Desde a época de Cristo, o Senhor já vinha avisando, né? Que no final do tempo ainda vai piorar, já está piorando, mas ainda vai ficar pior. Essas pessoas mercenário, querendo ganhar dinheiro à custa do evangelho, pregando mentira, inventando profecias, vitórias, bênçãos, curas milagrosas que não vêm da parte de Deus. Deus ele faz? Faz sim, mas é da vontade dele, né? E não do jeito que estão colocando hoje. Então temos que tomar muito cuidado com o que a gente consome, com o que a gente ouve, com o que a gente guarda dentro do nosso coração, aonde a gente deposita a nossa fé. Faça uma reflexão se a sua fé está sendo depositada em Cristo ou se você está depositando a tua fé em homens amantes de si mesmo, em homens que não têm compromisso com o evangelho. Então, esse livro é muito bom para poder abrir a nossa mente e nos ajudar a identificar esse tipo de pessoas. Vamos lá para a segunda parte? A luta pela fé. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 4, 5, 24. Aqui Deus deixa bem claro que se a gente não tiver em Cristo guardado pelo Senhor, se protegendo, fala, né? Se possível, os próprios eleitos. Sabemos que jamais os eleitos serão enganados, porque os eleitos estão em Cristo, estão buscando a Cristo. Mas aqueles que estão achando que são convertidos, eles estão convencidos, não teve a verdadeira conversão em Cristo Jesus, não entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, esses vão sofrer, porque eles vão acreditar em tudo.
porque eles estão buscando coisas da terra, e o verdadeiro cidadão do céu, ele vive aqui na terra, mas ele não vê a hora de Cristo voltar, de Cristo vir buscar a gente dessa terra. Então, aonde está o seu coração? Você está buscando a Deus aqui porque você quer bênçãos, quer carro, quer dinheiro, quer viver uma vida de luxo aqui? Ou você está buscando porque você quer voltar para casa e você sabe que tudo isso aqui é passageiro? E que tudo que Deus prepara para você, amém. Tem gente que tem um carro que é 2. Isso não tem problema nenhum, desde que você esteja a serviço de Cristo. Desde que o seu coração não esteja naquilo. E por isso que nós temos que sondar o nosso coração todos os dias, para saber se você está querendo ser um cidadão da terra ou um cidadão dos céus. No ano de 2017, essas palavras abriram um buraco no meu coração. Esse era um tempo em que eu, junto com alguns amigos de jornada, dedicávamos muito energia nos aprofundando nos estudos das profecias bíblicas, com relação ao dia do Senhor e aos sinais que apontam para a consumação da redenção sobre toda a criação. Enquanto eu estudava o sermão profético de Jesus, Mateus 24 a 25, ao me deparar com essa alerta do Senhor relacionada aos homens ímpios que iriam promover o engano no fim dos tempos, uma luz vermelha se acendeu no meu interior. Desde então, essas palavras preenchem o meu pensamento constantemente. Sem dúvida, o mais chocante dessa declaração foi o fato do Senhor afirmar que os homens iníquos fariam isso em seu nome. O que indica que esses indivíduos não se apresentariam apenas como bruxos, satanistas ou líderes de outras religiões, que iriam atacar a igreja de fora para dentro. Eles também seriam falsos cristãos, que enganariam pessoas disfarçadas de ministros de Jesus. Segundo Coríntios 11, 13, 15. Interessante que apenas algumas décadas depois do martírio, a ressurreição do Filho do Homem, Judas escreve uma carta dedicada a alerta sobre a necessidade de combater o engano, que já se manifestava entre os santos do primeiro século. A sua epístola é um convite para que a igreja lute pela fé. Amados, quando empregava toda diligência, escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que transformam a libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Judas 1, 3, 4. Na sua epístola, Judas está impulsionando a lutar pela fé num hábito pessoal, ou seja, um estilo de vida de perseverança, confiança, submissão a Jesus. Mas ele também se refere à fé coletiva, que está relacionada com o zelo do corpo de Cristo pela doutrina do Evangelho e com o comprometimento do teu testemunho. O que me chama a atenção em suas palavras é o motivo pela qual ele apresenta a necessidade de lutar. Pela fé, por causa de homens ímpios, que penetraram no meio da igreja sem serem discernidos. Eles são filhos do diabo, que estão disfarçados no meio da igreja, que causa destruição, o engano por meio do ensino de um falso evangelho. A carta de Judas é um aviso para a igreja global, acerca da existência dos falsos irmãos, que desde o século I age com dissimulação entre os santos, corrompendo o ensino da verdade, aqueles a quem a Bíblia chama de falsos profetas. Mateus 7, 15, 2 Pedro 2, 1. Sabemos que a nossa verdadeira luta não é contra carne nem sangue, Efésios 6, 12, mas sim contra fortalezas da mente e os sofismas que contende com o conhecimento de Cristo, segundo Coríntios 10, 4, 5. E contra os poderes invisíveis que estão por trás dessa falsa doutrina, Efésios 3, 10, 6, 12, Colossenses 2, 15. Por isso o irmão de Tiago enfatiza que nós devemos lutar pela fé. Esse documento apostólico é um manual contra
apostasia, e também um instrumento de autoavaliação. Quanto às motivações do nosso coração, com relação à missão, ele faz coro com uma série de instrução das Escrituras, que alerta o povo de Deus contra o engano dos falsos mestres, segundo Pedro 2:1. No decorrer dessa literatura, vamos nos aprofundar nas instruções apostólicas sobre como combater essa guerra. Quando a guerra chega no seu quintal. Nos últimos anos, esse assunto tem sido alvo constante das minhas reflexões. Por essa razão, quando eu escrevi o meu primeiro livro sobre o profético, O Não Apagueis o Espírito, dediquei para parte de um capítulo para falar mesmo que de forma introdutória sobre o perigo da operação dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Interessante que apesar desse meu primeiro projeto literário ser focado em como desenvolver o dom de profecia na igreja local, ele ganhou algum destaque no meio carismático brasileiro para abordar a temática dos falsos profetas. Esse aspecto foi um dos principais impulsionadores das vendas da obra na época, e também foi motivo que me conectou com um amigo e conservo Douglas Gonçalves e a família Jesus Cop, igreja local que sirvo hoje. Logo após o lançamento deste livro, o que achei que era uma realidade distante, se mostrou-se algo bem próximo nesse tempo. Eu comecei a testemunhar situações aterrorizantes com os meus próprios olhos. Descobri ministros e líderes que eu admirava e até alguns amigos que serviam no ministério bem perto de mim eram falsos irmãos, que se revelaram falsos profetas. Aqui deixa bem claro, né? Temos que tomar cuidado. Tá dentro da igreja, é meu irmão, tá aqui comigo, é cristão. Cuidado, peça discernimento para Deus. Nem todos que falam meu Senhor serão servos de Deus, serão salvos, serão cristãos. Muitos falam, né? Mas o coração está vazio, louvam com os lábios, mas estão distantes de Deus. Temos que ter muito discernimento, orar e pedir para o Senhor nos ajudar. Embora esses indivíduos tivessem aparência de piedade e fossem pessoas extremamente carismáticas e capazes na obra de Deus, estava secretamente causando um severo dano ao corpo de Cristo, se utilizando de seus dons para usar o rebanho de Jesus em seu próprio benefício. Isso rasgou meu coração por dentro. No exato momento em que eu escrevo essas palavras, uma série de escândalos se faz conhecida, tanto no movimento carismático como no ambiente reformado. No Brasil e no mundo, tem tanto que alguns dos referentes das histórias recentes do mover profético têm se revelado verdadeiros lobos devoradores. O que me levou a lágrimas profundas de dor, a uma intensa reflexão sobre como devemos lidar com essa dura realidade. Mas a decepção e a dor que esses eventos trouxeram para a minha vida e família não me desencorajaram com relação à veracidade do ministério profético, dos carismas do Espírito e da missão da igreja. Muito pelo contrário, eles me encorajaram a lutar pelo testemunho da verdadeira fé apostólica. Por meio de poder do Espírito, todos os meus livros são resultado de um desejo ardente de habilitar um povo profético para o Senhor. Lucas 1,17. Ao vislumbrar de perto essa tristeza realidade, creio que um santo zelo me consumia pela casa de Deus. Um tipo de ira santa, sabe? A de Finéias, quando viu a perversão se espalhando no meio do povo de Deus, por causa da influência de um falso profeta. Esse material não tem como objetivo desacreditar o serviço profético no contexto da nova aliança, nem muito menos defender a descontinuidade da operação dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 4, 11. Até porque a base do meu serviço ministerial tem sido capacitar os santos para a missão, com ênfase nos carismas e no profético. A frustração com aquilo que é falso não pode nos levar a desprezar a verdade bíblica, tão clara e importante para os dias que estão diante de nós. Embora tenham relutado muito em dedicar um livro sobre esse tema,
Tenho sentido um peso muito forte em colaborar na instrução dos santos com relação a esse assunto. Então, sob o conselho de obreiros mais maduros, que eu decidi escrever esse material. Afinal, alertar o rebanho de Jesus com relação ao engano é uma tarefa urgente. Aqui, ó, eu abro um parênteses e falo: isso aqui é uma tarefa urgente para todos os cristãos, para todos aqueles que falam que servem e seguem e creem em Jesus Cristo. Não podemos nos calar, temos que denunciar, temos que falar, temos que alertar os nossos irmãos sobre os falsos mestres, os falsos profetas. Por quê? Porque se a gente vê isso e a gente pensa só em mim, eu já tô blindada, eu já vi ali, eu já vou me afastar, eu já sei como que é, eu oro. Que amor é esse? Que você deixa o seu outro irmão ali, sendo calejado, sendo maltratado, sendo perseguido por esse tipo de pessoas, sendo usurpado e você não faz nada, e você não fala nada. Que tipo de cristão que você é? Reflita, que tipo de cristão você é se você sabe que seu irmão tá indo pro buraco, tá indo pro erro e você não alerta ele? Você deixaria alguém que você ama, da sua família, cair dentro de um buraco se você pudesse evitar? Atenção! O objetivo desse livro não é promover uma caça às bruxas. Sua finalidade primária não é ensinar as pessoas a buscar os falsos profetas em sua cidade ou comunidades da fé. Mesmo que esse material aponte para todas as características desses lobos, se você tem décadas de conhecimento, se você tem décadas de convertido, vai se lembrar que houve um tempo em que, por causa da ênfase do ensino sobre batalha espiritual, muitos crentes se dedicaram a caçar os satanistas e maçons, infiltrando em cada igreja local. Isso trouxe caos em muitas igrejas. Contudo, Jesus nos ensinou que o nosso foco na missão não é de arrancar o joio do mundo, mas sim cultivar o crescimento do trigo. Eles vão crescer junto, até a chegada do dia do Senhor, pois no fim das eras Jesus enviará os seus anjos para arrancar os filhos do diabo da terra e lançar no inferno. Mateus 13, 41, 42. Essa é a tarefa do Senhor e não a nossa. Logicamente que a Bíblia nos instrui a lutar pela fé, e isso envolve resistir a doutrinas e manipulação dos falsos profetas. Mas o nosso foco primário deve ser semear o evangelho no reino, no mundo e nos desassociar de qualquer tipo de influência e comunhão com falsa doutrina que os falsos mestres promovem no mundo. Assim, esse livro foi escrito com 3 objetivos fundamentais. Primeiro, trazer clareza e discernimento aos santos, como base da profecia bíblica, para que eles não sejam enganados por falsos profetas, falsos mestres e falsos Cristo. Mateus 24, 4, 5. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Segundo, incentivar uma autoavaliação sincera nos irmãos que têm acesso a esse material. Encorajá-lo a examinar seus corações em busca de práticas ou comportamentos que possam se assemelhar aos dos falsos profetas. O principal objetivo desse livro não é ensinar a identificar os lobos, Mateus 7,15, mas alertar para o fato que qualquer um pode se tornar um deles. E, finalmente, instruir com relação ao protocolo bíblico, que deve ser aplicado mediante a necessidade e confronto do pecado e na luta contra falsos irmãos que causam dano no corpo de Cristo. Antes de avançarmos, vamos colocar algumas bases que serão pressupostos acerca do assunto que nos propusemos desenvolver nesse trabalho. A operação e a motivação é a doutrina dos falsos profetas. Esses indivíduos que são instrumentos nas mãos de Satanás, cujo propósito é seduzir a nação da terra por meio do engano. Mateus 24, 24. Os falsos profetas. Na batalha espiritual que se desenrola entre as trevas e a humanidade desde o início da criação, Gênesis 3,15, inegável que o principal alvo do diabo, a serpente, e o dragão, Apocalipse 12, 9, é o povo da aliança. A esposa de Deus, representada pela união dos remanescentes de Israel e dos gentios que creram em Jesus. Isaías 54, 5, Oséias 2, 16, 20, Efésios 2, 11, 22, Apocalipse 19, 7, 8. Nessa intensa guerra, uma das armas mais terríveis do inimigo contra os santos são os falsos profetas.
Eles são inimigos da justiça e da santidade divina, e por isso trabalham arduamente para resistir ao avanço do povo de Deus. O poder que está sustentando a sua operação na terra é o espírito do anticristo, que está em operação no mundo desde o início das eras. 1 João 4:3. Nas escrituras podemos identificar pelo menos duas perspectivas de atuação desses homens iníquos ao mundo. Falsos profetas de Mateus 7 e o falso profeta de Apocalipse 13. Ambos são caracterizados por produzir engano, morte e destruição, através de suas ações, que em muitos casos são acompanhados por sinais poderosos, e o que está por trás de sua motivação é o diabo. Observando esses dois tipos de personagens, precisamos chamar a atenção para uma grande diferença entre eles. O lobo devorador que Jesus descreve no Sermão do Monte, Mateus 7,15, é um falso crente que está disfarçado de ovelha no meio do povo de Deus, promovendo caos e escândalo, tropeço da fé, Mateus 18, 6, 7. Mesmo sendo alguém extremamente carismático que age em nome de Jesus, Mateus 7, 22, 23. Já a besta da terra que João mencionou no prefácio de Apocalipse 13, 11, é um tipo de líder religioso que se levantará no fim dos tempos, que apoiará o sistema do anticristo, que o próprio autor chama de falso profeta. Apocalipse 19, 20, 20 e 10. A profecia bíblica afirma que ele realizará sinais miraculosos através do poder do dragão, para atrair a devoção das nações para o anticristo. Apocalipse 13, 14. O descendente da serpente, Gênesis 3,15. O anticristo é um líder político e militar que irá se levantar no tempo do fim contra o Messias e o seu povo. Ezequiel 38, 2 Tessalonicenses, 1 João, 2 18, Apocalipse 13, 1, 10. Já o falso profeta é um tipo de percursor do império da besta, que vai preparar o mundo para segui-lo e adorá-lo. Um tipo de João Batista do sistema babilônico. O João Batista, ele veio preparar para Cristo, para a vinda de Cristo. Ele veio anunciar que o rei, que o Messias, que aquele que ia tirar o pecado do mundo ia vir. Então, João Batista veio abrindo e preparando espaço para a vinda de Cristo. Aqui está mostrando claramente que essa pessoa, que é o falso, que é a besta, que é o profeta, o falso profeta, ele vai vir preparar como se fosse o João Batista, mas para trazer o falso mestre, o falso profeta. E é onde vai enganar muitas pessoas, porque ele é do sistema babilônico, ele é o sistema satânico, e vai enganar muitas pessoas. A diferença básica entre os dois inimigos do povo de Deus é a maneira como cada um deles resiste aos santos. O falso profeta de Apocalipse 13 atua de fora para dentro, assim como os magos do Egito que medirem forças com Moisés e Arão. Êxodo 7, 11 e 13. Reproduziram sinais, maravilha até um certo ponto, por meio de feitiçaria. E assim atraíram a devoção de Faraó e dos egípcios para os deuses do Egito. Da mesma forma, esse falso profeta atuará para atrair a atenção das nações, distraindo quanto à iminência de vinda do reino do verdadeiro Messias. Já o tipo de falso profeta apontado no Sermão do Monte, o mais perigoso, na minha opinião, está relacionado aos falsos irmãos, que trabalham de dentro para fora. Eles estão inseridos no contexto do povo de Deus, segundo Pedro 2:1. São marionetes na mão do diabo, sendo agente do engano. Mateus 24:11, por meio do ensino de um falso evangelho. Apocalipse 2:14, eles são os verdadeiros ladrão e mercenário, trabalhando para matar, roubar e destruir, no aprisco do bom pastor. João 10, 8, 10, 12. Os capítulos a seguir descreverão esses dois tipos de operação do falso profético. Embora o nosso foco principal aqui não seja nos aprofundar sobre o falso profeta escatológico, mas sobre os falsos irmãos que estão disfarçados entre as ovelhas de Jesus. Nós vamos nos utilizar da Sagrada Escritura para
como parâmetro para expor o engano que eles promovem, oferecendo ferramentas para uma luta eficaz pela fé no verdadeiro evangelho. Atenção! Nesse livro haverá estudo de casos baseados em fatos reais de operação de falso profeta, no contexto da Igreja Cristã Global. O relato desse caso pode conter gatilhos emocional para aqueles que preferem algum tipo de abuso clerical em sua jornada. Se você é sensível a esse assunto, sugiro que quando houver uma indicação do livro de caso, você pule para a próxima parte do livro. Minha oração é para que esse livro se torne um instrumento que aumente a clareza em relação ao verdadeiro serviço da missão de Deus, ajudando ministros a trilharem um caminho de autoavaliação e arrependimento. Oro também para que essa leitura sirva como meio de libertação ao que estão sendo enganados por mercenários, feiticeiros que possam ser salvos do engano. Para o alto e avante. Meus irmãos, o tema é muito delicado, mas é um tema que nós não podemos nos calar, não podemos deixar de falar, né? Que são os falsos mestres, os falsos profetas, o espírito do engano, do anticristo que está vindo aí. Então, meus irmãos, perdoa o meu jeito de ler, a minha leitura, como eu já falei no meu primeiro vídeo, depois da minha cirurgia eu tive algumas sequelas na fala, no raciocínio, mas estou aqui, né, sendo um vaso na mão de Deus para poder levar o evangelho, levar a palavra de Deus e falar do evangelho, porque eu não consigo ficar dormir em paz, ficar quieta, sem passar para outras pessoas daquilo que o Senhor está trabalhando em mim e daquele pouquinho que o Senhor está me ensinando, porque a gente começa novo na fé, o Senhor vai nos ensinando dia após dia. Então hoje o Senhor me dá a graça de gravar aqui no YouTube, muitos vê, aí passa para outras pessoas e assim vão um ajudando o outro, né, a se armar contra esse sistema que está vindo, que é um sistema que é corrupto, um sistema do anticristo. Que Deus abençoe, continue em oração por mim. Fico feliz que estou recebendo mensagem de irmãos que o Senhor está libertando do engano, da mentira, que o Senhor está levando para o evangelho, para a luz, que estão tendo relacionamento com Cristo. Uma alegria muito grande quando eu ouço, irmã Lili, estou lendo a Bíblia, estou orando, recebo ligação de irmã do Ceará, recebo ligação de irmã dos Estados Unidos, recebo ligação de irmãos de São Paulo, de vários lugares eu estou vendo Deus trabalhar. E isso, meu coração fica muito feliz, meus irmãos. Vamos avante com Cristo, não podemos abaixar, se a gente calar as pedras vão clamar, então nós temos que falar de Jesus. Haja o que acontecer na nossa vida, não podemos largar a mão da Bíblia, de Jesus, da nossa fé, que a nossa fé esteja estruturada em Cristo Jesus, na rocha, para que nós possamos passar o que tiver que passar nessa terra e sermos gratos a Deus, porque a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu. E o Senhor está preparando, terminando de preparar para poder vir buscar a tua noiva, a tua igreja, a qual eu e a qual você, né, estamos nos preparando para ir com Ele. Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração para encerrar o vídeo de hoje. Deus abençoe. Senhor, nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esse dia de vida, por esse domingo maravilhoso que o Senhor tem preparado. Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, essa leitura bíblica, que cada pessoa, Senhor, que for ouvir essa leitura, Senhor, mesmo eu não conseguindo falar direito, mesmo eu tendo minhas dificuldades, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando no coração das pessoas, que possa ser transformado, que os olhos possam ser abertos, que as escamas dos olhos possam cair e que essas pessoas possam, Senhor, verdadeiramente entregar a vida delas a Cristo, te servir, Senhor, e que através delas elas possam derramar na vida de outras pessoas também a verdade do Evangelho. Entrego nas tuas mãos, Senhor, a pessoa que o Senhor usou para escrever esse livro, os irmãos, Senhor, a qual o Senhor também está trabalhando, Senhor, para que possa chegar esse material nas nossas mãos. Graças eu te dou, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é na nossa vida, Senhor, e pelo plano de salvação perfeito que o Senhor tem feito. Nos livra e nos guarda dos falsos mestres, dos falsos profetas, dessas pessoas, Senhor, mercenários, desses sanguinários, Senhor, desse tipo de gente, Senhor. Livra nós e nos dá discernimento, sabedoria, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender o que vem da parte de Cristo e o que não vem. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.